Estão reabertos os trabalhos. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu cheguei um pouco depois das 9 horas e me disseram que o vereador Julião pediu para que fosse dedicada a sessão de hoje em homenagem a Lavínia, a minha neta, uma cidadã jundiaiense que veio bem patriota, uma vez que nasceu no dia 22 de abril, né? Eu quero agradecer, então, o senhor ter aceito a questão de ordem e agradecer a todos os companheiros, a companheira Marilena Negro também, pela deferência. Muito obrigada, de coração mesmo, por a sessão de hoje estar sendo dedicada a Ana Maria, que é a mãe, né, a minha filha, e a minha netinha, a Lavínia. Obrigada, senhor presidente. Bem, vereadora Ana, o sentimento do vereador Julião é o sentimento de toda a casa, você sabe disso, né? E a gente tem só que parabenizar a Vossa Excelência, a sua filha, a Aninha, e o Roberto também. Chegou uma gatinha nova lá, né? Parabéns, viu? Deus abençoe. Essa presidência... A presidência recebe o requerimento de número 353, de preferência para apreciação do projeto de lei de denominação, projetos de lei 10.529, 10.560 e 10.607. Requerimento de preferência vai assinado pelo vereador Gustavo e está em discussão o requerimento ao plenário de número 353. Em discussão. Em votação. Vereadora Marilena Negro, vereador Roberto Conde, vereador Silvio Hermani, vereador Leandro Palmarini. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 353 de preferência para as denominações. Então, vamos colocar em discussão o projeto de lei 10.529, 2010, vereador Gustavo Martinelli, denomina Praça Sammy David de Oliveira, a praça localizada na confluência das ruas Paranaguá e Jataí, na Vila Comercial. Projeto de lei 10.560, de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Pércio Barbosa, a via conhecida como Viela Cajamar, no Jardim São Camilo. E o projeto de lei 10.607, da vereadora Ana Tonelli, denomina a Rua Marcel Ascioli Caetano da Silva, as ruas 15 e 16 do conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Portanto, senhores vereadores, está em discussão os projetos de lei de denominação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Antes do início da discussão das denominações, eu queria anunciar a presença aqui do vereador Anderson de Francisco Morato. O vereador Anderson, em segundo mandato como vereador pelo PT, está fazendo visita aqui à nossa Câmara Municipal hoje. Então, vamos citar a presença do vereador Anderson de Francisco Morato, nossa cidade vizinha aqui, né? Em discussão, com a palavra, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, senhoras vereadoras. Projeto de lei número 10.529, que denomina Praça Sammy David de Oliveira, a praça localizada na confluência das ruas Paranaguá e Jataí, na Vila Comercial. Sammy David de Oliveira nasceu no dia 31/12 de 1979, na cidade de Jundiaí. Faleceu no dia 18/10
de 1999. Sammy David de Oliveira nasceu e foi criado na Vila Comercial, formando uma grande roda de amigos. Um jovem com boa conduta, desde cedo ajudou a família na manutenção do comércio no próprio bairro, colaborando para o crescimento da sorveteria Sonho Meu, na entrada da Vila Comercial. Filho de Teresa Oliveira e Adolfino de Oliveira, teve 2 irmãs, Sandra Rose de Oliveira e Didiane Darli de Oliveira. Estudou na Escola Estadual Joceni Vilela Curado, na Vila Comercial. Estudou na Escola Santos Dumont, no centro da cidade, e nas escolas Padre Anchieta, no centro, onde se formou-se em processamento de dados. Faleceu aos 20 anos, vítima de acidente com uma motocicleta. Quero registrar aí a presença do comerciante da Vila Comercial, o pai do Sammy David de Oliveira, o seu Adolfino de Oliveira, conhecido lá popularmente, carinhosamente, como seu Dorfo da lanchonete. E peço aos nobres pares, às nobres vereadoras, a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Gustavo, continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, vereador Zé Dias. E tem, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presente, os projetos de leis 10.529/2010 do nobre companheiro Gustavo Martinelli denomina a Praça Sammy David de Oliveira, e o projeto de lei número 10.560/2010 da autoria desse vereador, e o projeto de lei 10.607/2010 da nossa companheira vereadora Ana Vicentina Tonelli, que denomina a Rua Marcel Ascioli Caetano da Silva. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei de minha autoria referente a essa homenagem vem de um cidadão no qual prestou um grande serviço para nosso bairro Jardim São Camilo, deixando saudades. E o nome completo do nobre companheiro, no qual veio ainda jovem para a cidade de Jundiaí, prestando um serviço junto com seus familiares, o nosso companheiro, que só nos deixou muitas saudades, que é o companheiro Pércio Barbosa, nascimento 15/2/1935, nascido na cidade de Rincão. E o falecimento 18/7/2007 na cidade de Jundiaí. É a filiação dos pais, João Barbosa, e a mãe Francisca Estens. Nascida em 15/2/1935, na cidade de Rincão, estado de São Paulo. Senhor Pércio Barbosa constituiu união estável com a senhora Teresa da Costa Castilho. Mais de 44 anos de sua vida, com muito amor e respeito, tiveram 2 filhos, senhor Pércio Lourenço da Costa e Neuzeli da Costa Barbosa. Foi um homem exemplar, dedicado à sua família. Trabalhava na companhia da Ferrovia Paulista, onde era muito respeitado e admirado pela sua conduta com os demais funcionários e com seu trabalho dedicado. Em 1976, mudou-se para a cidade de Jarinu, São Paulo, onde trabalhou em diversas fazendas como tratorista, também muito requisitado pelos fazendeiros pela sua eficiência na execução do que era lhe atribuído. Em 1980,
77, mudou-se para a cidade de Jundiaí, São Paulo, fixando moradia no bairro do Jardim São Camilo, o núcleo de submoradias. Logo, procurou uma ocupação para manter sua família. Era um homem muito inteligente, determinado, muito curioso. Quando mais novos, aprendeu a conservar aparelhos eletrônicos e também fazer do mesmo seus concertos, onde antes fazia apenas para ajudar os amigos. Então começou a sua própria residência e dar assistência àqueles que solicitavam para conserto de diversos aparelhos, tendo este ofício como sustento de sua família por muito tempo. E com o passar do tempo foi obrigado a largar também este trabalho, pois o peso da idade já não deixava-o executar tanta presteza. Também com sua saúde bem debilitada, logo só locomovia através de uma cadeira de rodas. Em 2007, veio o óbito proveniente de um AVC fulminante, deixando apenas a saudade de familiares e amigos. E a senhora Tereza e filhos ficaram muito felizes com esta homenagem prestada a este homem que ele muitos amavam. Então, com certeza, senhor presidente, senhores vereadores, é uma homenagem no qual nós estamos aqui prestando a esse cidadão e essa família também, porque a gente sabe que é de grande responsabilidade fazer as denominações pelas cidades. São denominações no qual nós temos um grande respeito por aqueles endereços que são emprestados e são legalizados por esta casa, por todos os bairros de Jundiaí. Que nós temos alguns assuntos até discutir nesta tribuna ainda, referente às denominações de ruas, que realmente precisa ter muito cuidado e cautela. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Antes de colocar em discussão, eu pediria ao pessoal da Vila Maringá que reunisse aí uma comissão de 5 moradores, 5 ou 6 moradores, não mais que isso, até porque o salão não cabe tanta gente, para que vocês expusessem o problema que vocês estão sentindo no bairro e a gente conversasse um pouquinho com todos os vereadores, tá ok? Então, uma comissão de 5 ou 6 pessoas aí, moradores do bairro, para que vocês possam falar, até foi pedido até do Gustavo Martinelli, para que pudesse falar com vocês, tá ok? Então, por favor, assim que a gente votar esse próximo projeto, a gente para um pouquinho e ouve vocês no Salão Nobre, tá ok? Então, pode reunir os 5 moradores, pode descer aqui, tá ok? Lupercio leva o pessoal, né? Por favor. Vereadora Ana Tonelli, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que estão conosco nesta manhã, nos vendo pela modernidade da internet, pela televisão. Cumprimento os vereadores que me antecederam, o Gustavo Martinelli, pela denominação de Praça Sammy David de Oliveira, na Rua Paranaguá e Jataí, na Vila Comercial, bem como o vereador José Dias, que denomina Pércio Barbosa, a via conhecida como Viela Cajamar, lá no Jardim São Camilo. Senhor presidente, falar o quê? De um jovenzinho que veio para viver conosco apenas durante 14 anos. Imaginem uma biografia de um garoto, como seria? Mas o Marcel Acioli Caetano da Silva, mesmo assim, tem a sua biografia. Ele nasceu aqui em Jundiaí, no dia 28 de abril de 81. Seu pai, o Geraldo Aparecido Caetano da Silva, e a sua mãe, a Eliane Acioli da Silva. Ele cursou o primário na Escola Adib Miguel Haddad e o ginásio na Escola Carlos Futi. Frequentou a Associação dos Homens de Amanhã, a Guardinha. Trabalhou já com 14 anos, como nós fizemos, hoje não pode mais, infelizmente, só a partir dos 16, ele trabalhou na empresa Correias Mercúrio por 2 anos.
um adolescente prestativo, inteligente, obediente, dedicado, fez teste para entrar na Copersica em 96, mas infelizmente, nesse dia, no mesmo dia, 9 de julho, quando ele foi fazer o teste na Copersica, a sua vida foi interrompida por um acidente de bicicleta na via Anhanguera, e em virtude desse acidente ele veio a falecer. Nós dizemos, senhor presidente, na nossa crença, na nossa religiosidade, que a vida dele não parou aí. Ao contrário, ela começou para a família e para os amigos e para os parentes, naquele fatídico 9 de julho de 96. Mas ele veio para cumprir a sua missão e o fez. E aos 14 anos, deixou os amigos, deixou os parentes e deixou os seus familiares. E hoje, uma maneira simples, humilde, modesta, é a única que essa Casa Legislativa tem para homenageá-lo, dedicando a ele uma das ruas, lá no conjunto habitacional João Mesalira Júnior, denominando então as ruas 15 e 16 daquele conjunto habitacional de Marcel Ascioli Caetano da Silva. Nós fazemos aqui uma explicação. Por que 2 ruas? Porque as ruas são pequenas. Uma delas tem apenas 10 metros, e não sei por que foi seccionada da mesma maneira que usaram esse critério lá no bairro Jundiaí 2, não é? Então, como tem apenas 10 metros uma das ruas, e ela é praticamente a mesma, então essas 2 ruas é que terão essa denominação. E me perguntava aqui nos bastidores, o vereador José Dias, que tem lá outros casos nesse sentido, como é que ficaria a numeração das casas? Ela será alterada e será de acordo com essa rua. É uma única rua, então, que terá essa denominação, e essa rua terá alterada a sua numeração. Então, senhor presidente, essas as nossas considerações, uma pequena homenagem para esse cidadão jundiaense que viveu entre nós há apenas 14 anos. Espero a aprovação desse projeto por parte de todos os companheiros e da amiga vereadora desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Essas as nossas considerações. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Vamos colocar, então, em votação os projetos de lei de denominação. O primeiro deles, 10.529, 2010, vereador Gustavo Martinelli, denomina a Praça Sammy David de Oliveira, a praça localizada na confluência das ruas Paranaguá e Jataí, em Vila Comercial. Projeto de lei 10.560, de 2010, vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Pércio Barbosa, a rua é conhecida como Viela Cajamar, no Jardim São Camilo. E o projeto de lei 10.607, de 2010, vereadora Ana Tonelli, denomina a rua Marcel Ascioli Caetano da Silva, as ruas 15 e 16 do conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Em votação, vereador Marcelo Gastaldo, se puder votar. Vereador Paulo Sérgio. Agora sim, com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado os projetos de lei 10.529, 10.560 e 10.607. A presidência irá suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos ouvir os moradores da região da Vila Marigá.